Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre solução numérica de equações diferenciais, que eu vou falar sobre a sintaxe básica e sobre sistemas de equações. O comando para resolver numericamente uma equação diferencial é a função ndsolve, que possui essa sintaxe básica aqui. A gente vai passar as equações, a função com relação a qual a gente quer resolver a equação diferencial, e um intervalo de valores para variável independente da nossa função, no qual a gente quer ter a resposta, né, aproximada para a função, né, em que essas equações aqui deve ser agora um conjunto completo para a gente ter uma solução numérica adequada, ou seja, a gente deve passar aqui, por exemplo, para uma equação diferencial de segunda ordem, duas condições iniciais para a gente não ter constantes indeterminadas. Então, aqui em equations, a gente tem que passar uma lista com a equação diferencial que a gente quer resolver e as condições iniciais adequadas, né, ao nosso problema que a gente quiser tratar. E o var aqui, né, deve ser o intervalo no qual a gente quer olhar para a nossa equação diferencial, porque, lembrando, a solução numérica ela vai dar uma solução aproximada para a nossa função para um intervalo ali da variável que a gente definir. Então, é uma solução aproximada, só que é uma solução, em geral, muito boa e, em muito dos casos, o melhor que a gente tem para a equação diferencial, porque tem muitos casos que não dá para a gente resolver as equações diferenciais de forma exata e de forma que, tendo uma solução aproximada, já passa para a gente o que a gente quer e a gente já consegue, a partir daí, extrair informações do nosso sistema físico, enfim, do sistema que a gente estiver tratando com a solução aproximada. E um ponto que a gente deve falar também aqui é que é o seguinte: embora as condições iniciais normalmente especifiquem valores e derivadas diretamente, relações mais complicadas podem ser empregadas desde que o número de condições seja o suficiente. Ou seja, é aquilo que a gente falou, por exemplo, na aula passada com relação a mais de uma forma da gente passar condições iniciais. E outra coisa que vale falar é que se as equações para as condições iniciais admitirem múltiplas soluções, o NDSolve produzirá também múltiplas soluções. E como é que o NDSolve retorna o resultado para a gente? Ele vai retornar o resultado na forma de funções de interpolação, em que, por exemplo, vamos considerar essa equação aqui para o pêndulo simples, só que sem fazer aquela hipótese para ângulos pequenos, porque para ângulos pequenos a gente costuma fazer essa aproximação e falar que seno de θt é aproximadamente θ de t, né? Só que, em geral, a gente tem essa equação aqui que é mais genérica, né? Aquele caso é uma aproximação que a gente faz para resolver a equação diferencial. Só que aqui a gente vai resolver essa equação diferencial sem fazer aquela aproximação para o seno de θ, né? Para ângulos pequenos, né? Ou seja, para oscilações de pequena amplitude, em que aqui está a equação diferencial, aqui está a condição inicial para o θ e uma condição inicial para o θ'. Então temos duas equações, temos duas condições iniciais para a nossa equação diferencial de segunda ordem, e aqui eu estou pedindo para resolver com relação a θ, e estou pedindo para ele me dar uma solução, ou seja, um θ de t, para o t que varia nesse intervalo aqui, de forma que se eu mudar esse intervalo, eu vou ter uma função diferente, né? Uma função que pode ser diferente, porque eu vou estar justamente mudando o intervalo no qual eu estou variando esse argumento, porque lembra que eu falei, a solução ela é aproximada, ela vai ser aproximada de acordo com esse intervalo que a gente vai passar. Só que apesar de ser uma aproximação, muitas vezes é uma aproximação muito boa. É lógico que dependendo do caso, dependendo da equação diferencial, vai ser necessário tratar com mais cuidado. Só que isso, enfim, é um tópico à parte e que a gente vai focar apenas no básico de solução numérica de equação diferencial. Então, ó, dito isso, vamos resolver numericamente essa equação. E aqui, ó, reparem, o matemática retornou para a gente uma solução em formato de função de interpolação. Ou seja, ele tornou o objeto aqui interpolating function, que é essa função aqui, né? Que ele dá para a gente. Que a gente pode até apertar esse mais aqui para ver o que a matemática fez, né? Em que aqui, ó, o domínio é de 0 a 10 da variável independente, né? Que aqui é o domínio que a gente passou. A saída aqui é um escalar, enfim, ordem 3, o método que ele usou Hermite, e se é periódico, é falso, enfim. Tem esses outros parâmetros aqui associados à nossa função de interpolação. Só que o ponto principal
é que essa função de interpolação ela vai ser usada para representar uma função aproximada cujos valores vão ser obtidos por interpolação dentro de uma tabela que o matemática vai criar. E ele vai criar essa tabela justamente levando em conta, né, os valores que a gente vai passar, né, de pares x e y. E, além disso, também, essa função de interpolação tem o formato de função pura. E na prática, o que a gente vai ter, então? A gente tem que essa função ela vai calcular a função no argumento x usando uma função de interpolação definida em um domínio especificado com base nos valores contidos em uma tabela. Ou seja, aqui seria a sintaxe da nossa interpolating function, que a gente pode dar uma olhada aqui, ó, também na ajuda do matemática, como é que ela é definida. Aqui, ó, a gente passa um domínio e a gente passa uma tabela, né? E aí a interpolating function vai representar uma função aproximada cujos valores são encontrados por interpolação. Então, por exemplo, né, a gente passa aqui pontos, né, uma tabela de pontos, e a gente pede aqui, né, por exemplo, né, uma interpolação desses pontos. Aí a gente tem como resultado, né, uma interpolating function. Enfim, deixa eu fechar aqui. E, por exemplo, conforme eu falei, o resultado é passado em formato de função pura. E isso tem a vantagem, né, de que a gente pode usar, né, a substituição aqui, né, da solução em um θ de t, né? Um θ de t. E agora θ de t, né, essa aqui, ó, a interpolated function assume o argumento, né, t aqui, né, porque a gente está substituindo essa função, né, aqui ao θ de t. E uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que é o seguinte, se o argumento que a gente querer analisar, no caso esse daqui, ó, estiver fora do domínio que a gente passou para a função para a NDSolve resolver, a gente vai ter que uma mensagem de aviso vai ser emitida e o valor extrapolado ele vai ser retornado, né? Só que essa extrapolação ela pode dar errado muito rapidamente fora do domínio da função de interpolação e deve ser evitado, né? E essa função de interpolação aqui, que é a resposta que é a solução para a nossa equação diferencial, ela é uma função como outra qualquer. E sendo uma função, ela pode ser, por exemplo, derivada, né? A gente pode tomar a derivada dessa função e analisar o que seria o θ' de t. Porque apesar desse ser o θ de t, só esse resultado aqui, ele não diz muita coisa para a gente. Então, às vezes é interessante a gente colocar isso daqui em um gráfico para ver, de fato, o que está acontecendo. E para isso, ó, a gente vai construir aqui o gráfico de fase para o pêndulo, né? E para isso a gente vai usar a função parametric plot, né? Para plotar a velocidade angular em relação ao deslocamento angular. Então reparem, a gente tem aqui, né, a nossa função parametric plot, em que vai dar um gráfico paramétrico para a gente. Aqui eu estou passando o primeiro argumento, né, o evaluate, né, que o evaluate vai pegar e avaliar isso daqui, que é o que? A substituição da solução da nossa equação diferencial para o θ de t e para o θ' de t. Então a gente pode até ver, ó, o que isso vai dar aqui, ó, de forma separada. A gente tem aqui o θ de t e a gente tem o θ' de t. Tá vendo aqui, ó? A gente tem até uma carazinha diferente. Aí, ó, passando aqui um intervalo, que inclusive é o intervalo no qual a gente resolveu a nossa equação diferencial, né? Aqui, ó, passando um intervalo para o plot paramétrico, a gente já tem alguma coisa melhor, né, para a gente aqui, né? A gente consegue extrair informação física disso daqui, porque esse aqui seria justamente o gráfico de fase do nosso pêndulo, né? Em que aqui a gente está resolvendo sem usar, conforme eu falei anteriormente, a hipótese de pequenas amplitudes. Então, aqui, ó, em vez do círculo simples, característico do oscilador harmônico simples, agora a gente obtém uma curva achatada que vai se assemelhar a uma bola de futebol americano, conforme a gente tem aqui, né? E a gente conseguiu esse resultado através da solução numérica da nossa equação diferencial, que não se restringe a pequenas amplitudes, né? E, bom, dito isso, vamos olhar para
sistemas de equações em que NDSolve também pode resolver sistemas de equações diferenciais, em que, por exemplo, outro método para produzir um gráfico de fase é reduzir uma equação diferencial de segunda ordem a um par de equações de primeira ordem. De fato, isso é muito comum também na física, né? Principalmente tratando de formalismos, né? Lagrangiano, Hamiltoniano, a gente vê muito isso também, mas, enfim, a ideia aqui, então, vai ser, né, resolver o deslocamento e a velocidade como se fossem funções independentes, né? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vai atribuir esse símbolo em D Sol 3, né, a solução dessa equação diferencial, em que aqui a gente tem um sistema de equações diferenciais ao invés de uma equação diferencial de segunda ordem. A gente tem aqui uma equação diferencial de primeira ordem e outra equação diferencial de primeira ordem, envolvendo ômega, uma delas, e ômega', né, envolvendo θ e θ'. Aí aqui a gente passa as condições de contorno, que são duas, né, condições iniciais, uma para θ e outra para ômega. A gente passa aqui as variáveis, θ e ômega, que são as quais a gente quer resolver, e o intervalo que o t vai variar, né, que a gente quer a nossa solução. Então, feito isso, a gente obtém esse resultado, né, um valor para θ e um valor para ômega, e embora haja apenas uma solução, essa solução aqui, ó, né, que é uma solução única, uma para θ e uma para ômega, ela consiste, né, de duas regras de substituição, porque, novamente, tem duas variáveis aqui, né, e tem duas soluções. Então, aqui, ó, reparem, a gente pode pegar, por exemplo, ó, a primeira entrada dessa solução, que é esse θ e esse ômega, né, que seria essa lista aqui, né, fazer algo análogo que a gente fez anteriormente, né. Aqui, ó, anteriormente a gente fez que para θ e θ', aqui a gente está fazendo para θ e ômega, que é basicamente a mesma coisa, né. Opa, aí, eu tinha apertado aqui, né, no código. Então, avaliando aqui, a gente obtém o mesmo resultado obtido anteriormente, né? Só que para isso a gente resolveu via sistema de equações, em que ao invés da gente ter uma equação diferencial de segunda ordem, a gente mudou o nosso sistema para duas equações diferenciais de primeira ordem, né? Que são basicamente a mesma coisa, e assim obtemos, né, a mesma solução, que se vocês forem notar, a gente passou basicamente, né, o mesmo sistema aqui, né, inclusive as condições iniciais, que θ de 0 é 3π sobre 4, θ' de 0 é 0, e aqui a gente tem a mesma coisa. Então, a gente obtém o mesmo resultado. E, bom, sobre solução de equações diferenciais de forma numérica, é basicamente isso que eu queria tratar, porque a gama de possibilidades aqui, ela é gigantesca e, enfim, tem uma série de aplicações para as quais a gente pode levar, tem muitas formas da gente tratar sistemas de equações diferenciais, e é um tópico bem vasto, como vários outros dentro do matemática, né? Então, eu queria apenas passar uma ideia sobre essas soluções de equações diferenciais, apresentar o básico para vocês, né, que é essa ideia de funções de interpolação, e para a gente poder visualizar, né, o que seria as funções que estão sendo retornadas para a gente usa os plots para ver como que a solução da nossa equação diferencial está se comportando, né? E se vocês quiserem dar mais uma olhada, né, vocês podem olhar aqui também na ajuda do matemática e explorar um pouco mais, né, sobre soluções de equações diferenciais de forma numérica, né? Em que, se vocês forem ver, ó, tem mais implementações. Né? Tem mais exemplos. Aqui, ó. Aqui o matemática fez, no exemplo dele também, algo que a gente fez. Que foi resolver uma equação diferencial e plotar o seu resultado para ver como que a solução aproximada se comporta. Então aqui ele plotou o resultado. Enfim, tem uma vasta gama aqui de aplicações, né? Conforme vocês podem ver. E, enfim, várias funções relacionadas, né, tópicos relacionados, que para quem quiser dar uma olhada depois fica o convite. E por hoje é só, a gente fecha por aqui e vejo você na próxima aula, em que esse módulo a gente vai tratar mais para esse bônus aqui, a gente vai tratar lá no módulo 3, que é o nosso próximo módulo do curso aqui. Então, vejo vocês na próxima aula.